Olá, boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs do nosso Centro Virtual Família Espiritual, bem como os nossos irmãos que nos acompanham e via WhatsApp. Hoje o estudo seria da nossa irmã Débora. No entanto, ela está sem internet desde quinta-feira e nós vamos fazer um estudo do Livro dos Médiuns para a gente não ficar sem esse conteúdo no dia de hoje. E eu quero falar hoje com vocês do capítulo 14, sobre os médiuns. Por que eu escolhi esse título para falar hoje? Eu não vou dar seguimento ao estudo da nossa irmã para não atrapalhá-la, mas nós vamos falar sobre o livro dos médiuns, mais um tema dentro dos livros dos médiuns que chama muita atenção das pessoas. O que significa médiuns? Está no capítulo 14 da obra de Allan Kardec, Livro dos Médiuns, questão 158. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Então, Kardec diz assim, que todos nós somos médiums, todos nós encarnados aqui na Terra somos médiums, porque todos nós sentimos em um grau de intensidade a presença dos espíritos. Tem pessoas que elas sentem os espíritos por uma intuição, outros sentem os espíritos num arrepio, ou uma presença, ou percebe algo que está perto, ou sente um desespero, ou sente uma alegria. Claro que sempre nós precisamos analisar o nosso eu. Sempre nós precisamos analisar como nós estamos. Será que eu tive algum problema familiar, algum problema meu íntimo, pessoal? Eu estou preocupada ou não? Da onde vem esse sentimento de angústia? Da onde vem esse sentimento de tristeza? Então, se eu analisei todo o meu quadro psicológico e o meu quadro familiar, o meu quadro pessoal, e não tenho porquê eu estar sentindo uma tristeza, uma angústia ou até mesmo uma grande felicidade, então com certeza eu estou sentindo a interferência de um espírito. Então, a partir do momento em que eu sinto uma interferência do espírito, sou médium. Mas nós vamos entender que tipo de médium que eu sou. Pera lá, eu sou médium, mas eu vou no centro e nunca dei alguma manifestação de um espírito, como que eu sou médium? Kardec disse: toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Essa faculdade é inerente ao homem, a que ele caracteriza. Claro, homem e mulher. É inerente ao ser humano. Vamos deixar de uma forma bem clara. Por quê? Porque por isso mesmo, não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Então, quer dizer, todos nós possuímos a mediunidade, mesmo que seja no estágio rudimentar, ou seja, sentir só um pouquinho, sentir. Eu tenho amigas que falam assim: eu não sinto nada, nunca senti nada, eu sou uma porta. No entanto, às vezes aconteceu de uma vez ou outra ter visto um espírito ou sentiu uma intuição. Então, mesmo que em seus estados mais rudimentares, sentem os espíritos, são médium. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiums. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então ele fala aqui, ó, que todos nós sentimos os espíritos, então todos somos médios, mesmo em um grau mais rudimentar, mais simples, mesmo que sinta só uma coisinha à toa. Sentimos os espíritos, sim. Então somos médios. Só que existem os outros médios, né, que tem uma mediunidade mais caracterizada, como ele fala aqui. O que é ter uma mediunidade caracterizada? É a mediunidade de psicofonia. Psicofonia, quando o espírito vem e traz a sua mensagem para nós, ele se aproxima do médium, ele não entra, ele não se aposta, ele não incorpora, que esse termo é errado, nem existe esse termo na doutrina espírita, não existe isso, ele se aproxima
de nós e através dos seus pensamentos se liga ao nosso pensamento de perispírito para perispírito e aí a gente transmite a mensagem. Pela psicofonia, pela fala, quando o médium fala a mensagem do espírito. São mediunidades mais caracterizadas. Um exemplo, psicofonia. Outro exemplo, psicografia. O espírito se aproxima e, através de perispírito para perispírito, na condução mental do cérebro do médium, ele atua na área do cérebro responsável pelos movimentos. Então, vai haver a psicografia, vai escrever a mensagem do espírito. Pela vidência, a pessoa vai ver o espírito, ver às vezes uma parte, às vezes inteiro, às vezes só um detalhe, ver dentro da sua mente também é uma característica de vidência. Então, tudo isso precisa ser estudado. Essas são as mediunidades mais caracterizadas, mas tem N delas. Essa é a mais comum que eu estou falando, né? Deve-se notar ainda que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Olha só, a faculdade mediúnica não é igual para todos. Então, se eu, Maria, eu sou médium, e se eu sinto de uma forma, a fulana não vai sentir da mesma forma que eu. Cada um sente a mediunidade de uma forma, cada um se conecta aos espíritos de um jeito, em virtude do nosso grau, em virtude das nossas conexões. Cada um tem uma forma. Os médios têm geralmente aptidão especial para essa ou aquela ordem de fenômenos, disse Kardec. O que se divide em tantas variedades quanto são as espécies de manifestações. As principais são médiuns de efeitos físicos, que é raro hoje em dia, mas ainda tem. A gente percebe muito a existência desses médiuns nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não tem mais a necessidade de existir médiuns de efeitos físicos, que são aqueles médiuns que fazem através dos seus fluidos, junto com a sua ação fluídica, do seu perispírito, e a manifestação e a manipulação do fluido cósmico universal, que é o fluido do universo, juntamente com os espíritos, ele faz então movimentar objetos ou aparecer objetos que não estavam presentes ali. Isso não, hoje em dia é muito raro de acontecer, mas ainda tem. Médiuns sensitivos ou impressionáveis. São aqueles médios que sentem a presença dos espíritos, sentem que tem espírito ali, sentem os espíritos intuírem neles, percebe a presença de forma nítida. São médios que apenas percebem a presença dos espíritos. Médios auditivos, que são aqueles a qual ouvem os espíritos falarem, ouvem a voz dos espíritos, ouvem as manifestações espirituais. Então, são os médios auditivos. Médios falantes, são aqueles médios psicofônicos, que trazem, então, a mensagem do espírito através da fala, como eu já expliquei. Médiuns videntes, que são aqueles que veem os espíritos. Médios sonambúlicos, são aqueles médios que, através do desdobramento, eles trazem tanto a mensagem do espírito quanto algo relacionado às suas próprias reencarnações passadas. É um assunto tanto mais profundo, mas vai chegar nessa parte do livro dos médiuns para vocês entenderem melhor. Também são médiuns raros. Médiuns curadores são aqueles médiuns que trabalham com os médicos espirituais e trazem aí no seu perispírito esse tipo de qualificação mediúnica já preparadas antes de nascerem, para então, através dos fluidos inerentes seus e também dos fluidos onde a espiritualidade vai manipular as medicações, trazem aí a intervenção espiritual nas pessoas para que elas possam melhorar das suas doenças, sejam físicas ou psicológicas. Médiuns escreventes ou psicógrafos, que eu já falei também para vocês. Então, meus irmãos, tem muitas características de médium. Então, para você saber se você é médium ou não, vocês já devem entender que todos somos. Então, a gente sente a presença dos espíritos. Mas saber se você é um médium com outras qualificações, que pode vir aí a trabalhar em grupos mediúnicos de forma mais atuante, vamos dizer assim, entre aspas, você precisa fazer o curso, né, dos médiuns no seu centro, na sua cidade,
E depois vai ter a parte prática e você vai ali na parte prática entender se você é médium ou não. Mas você já pode avaliar se você tem psicografia, psicofonia, só pelo que você sente. Se você sente muita presença dos espíritos, às vezes você sente eles falarem com você, ou se você vê os espíritos, ou se você sente vontade de dar uma mensagem dos espíritos, então isso caracteriza muito que você tem assim uma mediunidade. Para a sua mediunidade existir, ela basta que você exista, porque a mediunidade ela é orgânica, ela nasce com a gente. Só que para ela evoluir, você tem que desenvolver a sua moral. Então você precisa trabalhar, precisa entender, precisa saber lidar com ela, precisa estudar muito e precisa praticar muito bem. E trabalhar muito em grupos mediúnicos. Para isso, precisa fazer bastante cursos. E é muito importante que a pessoa trabalhe a sua mediunidade. Por quê? Porque a mediunidade, ela não é nada de fenômeno de ser diferente, o médium, das outras pessoas. Somos todos iguais. Então, o médium, quando tem aí uma psicofonia, uma psicografia, uma mediunidade de cura, enfim, ele está simplesmente resgatando os seus erros do passado com amor. Ele não veio com uma missão nenhuma na diferente dos outros. Temos os médios, sim, missionários, que é o caso do Chico Xavier, é diferente. Ele já teve o seu grau de evolução e ele veio com a missão de trazer as obras complementares e também trazer para nós todo o conhecimento que nós precisávamos ter acerca da doutrina e acerca também da mediunidade. Ele tinha uma missão para isso. No nosso caso, não, a gente está resgatando nossos erros do passado através da mediunidade. Por isso que é um resgate com amor e a gente precisa então trabalhar, a gente precisa estudar. Então fica a mensagem minha hoje para vocês, meus irmãos, para a gente não deixar passar esse momento de hoje do estudo do Livro dos Médios, que vocês sejam cada vez mais abençoados e podem ficar à vontade para fazer perguntas e enviar para nós para o momento perguntas e respostas. Que Jesus possa abençoá-los a cada dia mais.